Olá, tudo bem? Bom, eu sou a Jocimara e esse é o canal Josi Turistano. Bom, eu vou contar como foi a minha experiência de ficar hospedada na plataforma Home Exchange por R$ 950 no ano passado, 2025. Mas, bom, vamos contextualizar. Ano passado eu ia completar 30 anos e eu queria muito fazer a minha viagem para a Europa. Era um sonho que eu queria realizar. Então eu comprei as passagens, consegui elas num preço muito bom mesmo. Só que uma coisa que também estava ficando um pouco pesada financeiramente era a hospedagem. Aí eu pesquisei bastante coisas aqui na internet e tudo mais. Só que aí eu já tinha ouvido falar sobre a plataforma da Home Exchange. Só que aí quando uma pessoa que eu conhecia foi, usou e tudo mais, eu me senti mais confiante. Então minha viagem estava marcada. Quando a última coisa, confesso, que eu fiz, assim, foi a questão da hospedagem. Não aconselho vocês a fazerem, porque eu passei por um pouquinho baixo. Então, assim, tive que conversar com muitas pessoas, mas eu consegui a minha hospedagem na Espanha, na Itália e na França. Bom, o primeiro país que eu fui foi Portugal. Só que eu tinha uma amiga minha lá de infância, então eu fiquei lá. E aí eu saí de Portugal de ônibus pra Espanha. Aí o que acontece? Eu acredito que pela plataforma ser, tipo, ter origem nos Estados Unidos, a comunicação das pessoas começavam em inglês. Por exemplo, eu ia pra Espanha, porém a moça começou a conversar comigo em inglês. Então, um dia antes de eu chegar, se eu não me engano, ela já me mandou mensagem perguntando que horas que eu ia chegar e tudo mais. E no próprio dia ela me mandou a localização, me mandou tudo bonitinho. Beleza, só que toda essa questão da comunicação em inglês. Aí eu cheguei lá na casa dela, era uma rua, tinha vários portões e o portão dela era um pouco mais escondido. Aí eu avisei que eu cheguei e tudo mais. E aí já veio meio com o primeiro choque cultural, né? Porque se fosse na minha casa, eu ia descer e tudo mais. Ah, eu falo que eu fiquei hospedada em casas, mas todas foram apartamentos. Nenhuma das hospedagens foi casa. Aí beleza. Eu cheguei lá, ela simplesmente ficou no prédio dela, no cômodo dela, e ela não desceu. Aí eu consegui achar o prédio, porque o dela ficava um pouquinho mais, assim, escondido da rua. Ficava pra dentro. Aí eu subi, quando eu bati na... Aí eu subi as escadas, ela falou o prédio e tal. Quando eu bati na porta, aí ela abriu. Beleza, foi muito de boa. No caso dela, eu queria muito que minha amiga fosse comigo, mas já tava decidido que ela não iria, porque ficou um pouco caro pra ela ir. E aí, nessa, eu pedi apenas um quarto pra uma pessoa. E nessa, eu fiquei em um quarto, sozinha. Aí ela, tipo, começou a conversar comigo. Aí ela perguntou meu idioma, eu falei português. Aí ela, que tal em espanhol? Aí eu falei assim, vamos tentar conversar num portunhol. Aí deu certo, a gente começou a se comunicar. Aí a partir desse momento, ela, tipo, ela mandou mensagem no WhatsApp. Então, todas as mensagens que a gente trocou no WhatsApp já passou a ser em espanhol. Aí eu cheguei lá, ela me mostrou onde era o quarto, tinha roupa de cama, tinha tudo, só não tinha toalha. Eu lembro que eu usava a minha toalha em todos os lugares que eu fiquei. Aí ela me apresentou o quarto, me entregou a chave e, tipo, me recebeu e tal, e logo fui bater perna. E, bom, conheci a Espanha e tudo mais. Lá eu acho que eu fiquei 2 ou 3 dias, 3 noites. Aí eu lembro que eu tava até gripada e tal. Aí, bom, quando eu estava andando lá pelo país, ela me mandou mensagem que era o dia que eu ia pegar o meu voo, porque eu ia pegar um voo de noite pra poder chegar na Itália. Aí ela me mandou mensagem, eu lembro que eu tava andando, perguntando que horas que eu iria, tipo, desocupar e tudo mais. E eu falei assim, eu vou sair tal hora. Ela, não, é um horário bacana, porque dá tempo de eu ligar, dá tempo de eu limpar pro próximo hóspede chegar. Aí eu, não, perfeito, beleza. Aí eu cheguei lá, tipo, tomei meu banho, arrumei minhas coisas, peguei o lixo, tipo assim, né, deixei o quarto organizado, tudo bonitinho. Aí eu peguei e, nisso, a minha próxima hospedagem na Itália já estava me mandando mensagem. Aí o que acontece? Eu fui pro aeroporto e tudo mais e comecei a conversar com as pessoas que também entraram em contato comigo. Na Itália, eu tinha reservado 2 lugares. No próximo vídeo eu explico mais ou menos como é que foi. Mas assim, eu tinha que passar, acho que era 7 ou 8 dias. E aí, os primeiros dias eu consegui com uma pessoa. E aí, tipo, os primeiros 4 dias eu consegui com uma pessoa. E os últimos 4 dias eu consegui com outra. Só que nos últimos 4 dias ela falou que eu poderia ficar os 4 primeiros dias também. E aí, em vez de eu cancelar, eu continuei com as 2 reservas. Paguei, tipo, na hora que você fecha,
quando a pessoa te aprova, você já desconta os seus pontos. Depois eu explico melhor essa parte. Aí, beleza. Aí elas começaram a conversar comigo. E aí eu paguei, tipo assim, digamos que minha hospedagem começava no dia 12. Aí eu já comecei a pagar do dia 11, porque como eu ia chegar de madrugada, eu tinha que já garantir, né? Porque, poxa. Só que aí nisso, eu esqueci de avisar pras pessoas que eu ia chegar de madrugada. Porque eu imaginei que elas estariam na casa. Aí o que acontece? A casa número 1, a moça não estava na casa, a primeira que eu consegui. E a casa número 2, o pessoal iria viajar. Ou seja, eu estava, tipo, eu tinha hospedagem, mas eu não tinha hospedagem. Aí eu comecei a conversar. Vamos pra a primeira que, tipo assim, deu errado. Em Roma, dependendo do local que você esteja, você tem que pagar uma taxa de turismo. E ela era nova na cidade, nesse apartamento que ela estava. E aí ela tentou comprar uma caixa de correios, só que ela não conhecia os vizinhos, e aí ela não conseguiu. Só que como eu tinha mais dias pra frente e eu tinha outra, eu fiquei conversando com a outra. Ela disse que não conseguiu, pediu desculpas e tudo mais. E essa sempre conversava comigo em inglês. Beleza. Já a outra, ela realmente também não estava na casa dela, porque eu ia ficar na casa dela sozinha. Nesse já era uma casa, um apartamento, uma casa toda só pra mim. Aí, como é que fez? Porque, bom, o vacilo foi meu de não avisar que ia chegar de madrugada. Aí, a gente foi conversando, ela já conversava comigo em italiano. Aí, como é que fez? Eu saí do aeroporto, gente, canseira, saí daquele aeroporto. Não tinha metrô, eu tive que pegar um ônibus que me deixou tipo, no terminal, no término. E aí, de lá, eu peguei um Uber e fui pra casa dela. Beleza. Quando eu cheguei lá, era um prédio. Aí, um prédio de casas de pessoas normais. Aí, ela pediu pro vizinho deixar o portão aberto. Quando eu cheguei, o portão tava aberto, beleza. Só que aí, pra você entrar na portaria, né, tinha que ou você ter a chave ou alguém abrir apertando o interfone. Aí nisso eu fiquei em comunicação com ela de madrugada e minha mãe me ligando e eu tentando conversar com ela e usa Google Tradutor e tudo mais. Gente, eu não sabia falar nenhum dos idiomas dos países que eu fui, só português, né, de Portugal. Mas beleza. Aí ela conversou com o vizinho, aí eu lembro que eu apertei o interfone e o vizinho abriu, destravou e eu entrei. Aí o apartamento dela, acho que era no segundo ou era no terceiro andar. Aí eu subi as escadas com a mochila, com bolsa e tudo mais. Aí como é que a gente fez? Já que o vizinho abriu e tudo mais. A chave não estava com o vizinho, porque como eu falei, eu cheguei de madrugada. Devia ser 2 da madrugada no horário de Roma. Então assim, gente, eu dei muito trabalho pro pessoal. Aí, em frente à porta da casa dela, ela tinha uma árvorezinha. E aí, ela escondeu a chave da casa dela na árvore. Aí, beleza. Peguei essa chave achei a árvore, achei a chave. Foi muito caótico. Aí, quando eu abri, assim que eu abri, eu já dei de cara com a gatinha dela. E uma das coisas que a gente conversou quando eu pedi pra ficar hospedada na casa dela foi que ela tinha uma gatinha e que essa gatinha precisava de cuidados. E aí, eu percebi que ela já disponibiliza a casa dela na plataforma por um bom tempo, já tinha, tipo assim, ela falou assim, quando você chegar na sala vai ter um manual. E tinha um manual de tudo, dos eletrodomésticos, de tudo que eu precisasse, da senha do Wi-Fi, da gatinha e todas as orientações. Aí, eu lembro que eu tinha que ir pro Vaticano de manhã cedo, e a única coisa que eu fiz foi ler a orientação da gatinha, porque ela me falou que tinha que colocar remédio. Aí, beleza. Eu vi que horas que a gatinha comia, que era de manhã, e aí o remédio também tava no local indicado, e beleza. Aí eu sei que entrei, beleza. No outro dia, coloquei o remédio pra gatinha e fui bater perna em Roma. No caso, no Vaticano. Aí, nessa casa, foi legal, porque como eu podia usar todos os eletrodomésticos, ela tinha permitido, tinha lá no manualzinho, detalhe, durante a minha viagem foi muito econômica, mas eu não cozinhei em momento algum. Ou seja, eu não usei o fogão dela, eu não usei lava-louças, eu não usei nada. Mas o que eu usei foi a máquina de lavar roupa. Porque aí eu tava lavando em lavanderias. E como lá tinha, aí eu peguei um dia, lavei a roupa na máquina de lavar, peguei as orientações que tava no caderninho que ela me deixou. Lavei as minhas roupas, sequei. E lá tinha varandas e tudo mais. Deixei secando no secador no varal, naqueles varais portáteis. Beleza. Aí, eu todo dia colocava água pra gatinha e tudo mais.
Ela não pediu pra, tipo, limpar a casa. Mas o que eu fiz o que eu sujei, eu lavei. Tipo, eu lembro que a água, ela tem um gostinho um pouco complicado. Então, eu sempre comprava garrafinhas de água, mas às vezes acabava, aí eu bebia da torneira. Aí eu lavei o copo que eu usei. E, uma outra coisa que eu usei da casa dela foi cravo da Índia. Eu ainda tava meio gripada, com a garganta um pouco ruim. Então, e uma coisa que eu descobri, as farmácias fechavam muito cedo. Então, eu ia andando e deixava pra comprar mais tarde o remédio. E eu nunca comprava porque as farmácias estavam fechadas. Aí, eu podia pegar também, tava tudo autorizado. Eu fui na gaveta de temperos e tinha cravo da Índia. E aí, eu peguei pra ficar usando porque dava uma aliviada na garganta. Quando foi pra eu sair, ela me mandou mensagem também. Aí, eu falei o horário, perguntei se eu poderia ficar até mais tarde. Ela disse que sim. Aí, deixei tudo organizado. A única coisa, assim, que eu fiz, além de dar remédio pra gatinha e pôr água, foi limpar a caixinha de areia dela, porque realmente eu fiquei bastante dias lá. E aí, eu fiz isso e aí eu parti pra próxima casa, porque aí a dona da outra casa já tinha voltado de viagem e, bom, eu precisava dos outros dias pra poder, sabe? Senão eu ia ter que gastar com hostel, com hotel, com alguma coisa. Aí, beleza. Entrei em contato com a moça da outra casa. Ela não estava em casa, mas o marido estava. Eles tinham um filhinho. Aí nesse era um quarto também. Eu acredito que dava para 2 pessoas. Aí no caso era um sofá-cama. Nesse já não era. Porque na outra casa era uma cama mesmo. A casa toda estava à disposição. Aí nesse era um quarto. Tinha um banheiro, tipo, que eu poderia usar. Que a casa. Nossa, a casa era grande. Assim, nossa, muito grande. Aí, quem me recebeu foi o marido dela. Dessa vez aí, tipo, não sei, ele falava sempre inglês. Eu acho que ele não deveria ser italiano. Nem, não parecia mesmo, não. Aí eu lembro que ele foi lá, me ajudou com as malas e tudo mais. E aí eles também me entregaram a chave. E aí eu quase não ficava lá porque eu ficava andando. Mas também foi de boa. Só que aí, um erro que eu cometi. Eu ia sair de Roma pra Milão de ônibus. E o ônibus ia sair de noite. Só que quando ela foi me mandar a mensagem, na cabeça dela, eu acho que talvez na plataforma tinha um horário de saída e eu não vi, mas a gente não combinou o horário de saída. Então, na minha cabeça, como eu tinha uns dias perdidos pra trás, eu não faria mal ela, tipo, esperar eu sair até um pouco mais tarde. Aí, não que a gente discutiu, mas ela falou assim, poxa, você não me avisou, porque uma coisa que eu poderia ter feito, né, era ter adicionado mais um dia na minha hospedagem, porque aí eu poderia, tipo, sair mais tranquilo. Aí ela falou assim, não, tranquilo, porque acredito, né, que como eu perdi os outros dias e se eu não tivesse um plano B seria um problema, ela não implicou muito, não encheu muita paciência, mas assim, dica, se você vai sair mais tarde, já conversa com a pessoa se tá tudo bem, senão você já adiciona mais um dia na sua hospedagem pela plataforma. Aí, lá foi tranquilo também, tipo, na hora de sair, eles também, acho que me ajudaram com as malas, sim, me ajudaram com as malas. E aí, eu fui pra Milão, gente, foi horrível, porque eu não fui tomar banho, que tristeza. Milão, passei, tipo assim, saí de Roma, passei a noite na estrada, passei um dia em Milão, e de Milão fui pra Paris. A de Paris, por incrível... as minhas hospedagens eu consegui, tipo, de trás pra frente. Eu consegui primeiro França, depois Itália, por último, Espanha. Mas beleza, sobre a minha hospedagem na Espanha. Quando eu fechei, tipo, quando o cara me aprovou lá, ele já me mandou um documento com tudo, localização, dando as boas-vindas, explicando como seria. Aí o que acontece? Nesse caso, ele não morava lá na França, em Paris. Então ele já, tipo assim, ele falava que a gente recebia o apartamento limpo e tinha que entregar limpo. Então, assim, é você que fica e limpa o apartamento. Só que, nossa, a localização maravilhosa, tipo assim, eu ia a pé pra Torre. Então, assim, a localização era muito boa, tipo assim, era 5 minutos a pé da Torre. E tinha um metrô muito pertinho. Aí lá era só uns 3 dias inteiros que eu poderia aproveitar. Aí eu cheguei, no documento tinha a senha, que você entrava, tipo, num prédio. Beleza. A senha tava invertida? Tava, mas um vizinho passou e aí a gente viu que tava invertida e colocou... nisso, em Paris eu tenho um amigo que mora lá, eu só não poderia ficar hospedado na casa dele, porque a casa dele já tava cheia de pessoas. Aí, beleza. A gente desbloqueou, e aí, tipo assim, tinha uns prédios na frente, tinha uns prédios no fundo.
Até a gente entender qual prédio era o que a gente ia ficar, demorou um pouquinho. E aí tinha as pessoas trabalhando, elas tentaram ajudar, e aí ajudou. Aí nisso, você subia no prédio correto, aí tinha um local que ele tinha uma foto e tinha uma chave. Aí você pegava essa chave, e aí com essa chave você voltava lá, quase na entrada, e ia na caixa dos correios, e na caixa dos correios tinha uma outra chave, que aí você conseguia entrar na casa e tudo mais. Aí, lá era bem localizado e tal. Ah, eu lembro que lá a gente... Foi a primeira vez que eu tive coragem de mudar o aquecedor, porque tava um pouco frio, então eu coloquei o aquecedor. E lá era um estúdio. Tipo assim, lá eu lavei roupa na lavanderia, porque assim, tinha tudo, menos a questão da máquina de lavar. Mas assim, tinha tudo, mas era tipo, gente, era um cômodo. E aí tinha um banheiro, tinha... Aí lá dava pra ficar até 3 pessoas. Porque, tipo, tudo era sofá-cama. Tipo, tinha um sofá-cama que virava uma cama de casal e tinha, tipo, um sofazinho que virava uma cama de solteiro. Aí eu lembro que eu fiquei nessa cama de solteiro mais próximo do aquecedor e meu amigo ficou na cama de casal. Mas tudo um cômodo. E aí, beleza. Lá era muito tranquilo mesmo. Não tinha nenhuma orientação. E assim, tinha guarda-chuva na casa, tinha uma estrutura assim muito boa aqui, sabe? Tranquilo. Aí, quando foi pra gente sair, como a gente recebeu tudo limpo e tinha todas as orientações, a gente também deixou tudo limpo. E a gente foi gravando tudo. Então, assim, a gente, tipo, pra mandar pra ele. Aí ele... Ah, e ele era muito atencioso. Ele perguntou... Como eu atrasei, ele perguntou se eu já tava chegando e tudo mais, assim, muito atencioso mesmo. Aí, sendo que ele... Acho que ele mora... Ah, eu não sei onde ele mora. Mas, enfim. Aí eu lembro que a gente gravou, tipo... todo o estúdio, mandou a questão da limpeza, porque uma outra pessoa ia chegar no dia ou no dia seguinte. Deixamos tudo arrumado. Aí eu gravei onde tava a primeira chave, colocando onde estava a segunda e tudo mais. Foi muito tranquilo. E aí, essa foi toda a minha experiência nas casas usando a plataforma. Quem já pesquisou um pouco sobre a plataforma sabe que você, quando paga, você ganha pontos e tudo é com pontos. Me sobrou alguns pontos e pra mim foi muito positivo. Só que assim, não foi fácil eu conseguir as casas, já adianto. Eu lembro que eu conversei com muitas pessoas e como eram 3 países simultaneamente, eu mandava mensagem, tipo assim, tipo assim, eu queria mandar mensagem, eu mandava pra França, depois eu mandava pras casas em espanhol e depois, e assim, conversando com todo mundo. Teve pessoas que me pré-aprovaram e eu achei a distância muito ruim e aí eu não aceitei, tipo, que foi lá na França mesmo. Mas nos outros, gente, quando eu fui aprovada, eu só aceitei porque no começo eu me lembro que eu ficava assim, olhando as fotos da casa, comparando o banheiro e tudo mais. E do meio pro fim, eu fui ficando um pouco preocupada. Então, eu só queria que alguém me aceitasse, porque eu fiz um investimento. Foi um investimento baixo, né, comparado se eu fosse realmente ficar num hotel ou no hostel, mas eu tinha feito um investimento e eu queria muito ficar. Então, eu já não tava mais olhando, eu só olhava a distância e tudo mais. E aí, uma coisa que eu até comentei, quando é casa, eu, tipo assim, quanto mais pessoas abrigava, mais distante, assim, das coisas eram. E eu me lembro também que, dependendo do local onde ficava, as pessoas pediam uma taxa de limpeza. Por isso que eu comentei essa questão da limpeza, porque às vezes o local vai te pedir uma taxa de limpeza pra você pagar, pra você limpar. Lá na França mesmo, o rapaz não cobrou a taxa de limpeza, mas ele pediu pra gente limpar e eu deixei tudo limpo e organizado. E essa foi a minha experiência, foi muito boa, eu me senti muito segura, todo mundo foi muito legal comigo, foram até atenciosos demais porque eu vacilei muito. Nossa, eu vacilei muito em muitos quesitos nessa minha viagem, mas assim, a experiência foi muito boa porque eu economizei bastante, bastante mesmo, e eu consegui, tipo, com R$ 950 ficar hospedada em 3 países. Então, assim, foi maravilhoso. E, bom, essa foi a minha experiência. Nos próximos vídeos eu vou falar mais ou menos como é que funcionou a plataforma. Eu vou até mostrar os números de quantas pessoas eu precisei conversar e tudo mais, mas no próximo vídeo. Por isso é só. Beijo, até mais. Tchau, tchau.